E esqueça os jargões complicados a respeito da relatividade de Einstein. Essas ideias já bagunçaram muitas mentes. Hoje eu trago para vocês 6 fatos e conceitos básicos que vão esclarecer de uma vez por todas o que é esse negócio chamado relatividade geral. Em um cansativo 25 de novembro de 1915, o famoso Albert Einstein foi apresentado à Academia Prussiana de Ciências. O que ele apresentou tornou-se conhecido como a teoria da relatividade geral. 4 anos depois, em maio de 1919, o astrônomo mais renomado de sua época, Sir Arthur Eddington, retornou de uma expedição na Ilha de Príncipe, com dados cruciais que sustentavam essa teoria. O cosmos estava agitado exatamente como Einstein previra. A relatividade geral foi confirmada e assim nasceu uma nova estrela, o digno sucessor de Isaac Newton. A relatividade geral é possivelmente a teoria mais bela, elegante, sutil e poderosa já escrita. Esses poucos símbolos aqui não apenas descrevem a harmonia dançante dos planetas e estrelas, mas também revelam seu lado mais bizarro: estrelas de nêutrons, supernovas e buracos negros. Mas não se engane, tá? A relatividade geral é o andaime do cosmos. A estrutura do espaço-tempo é algo difícil de ser exagerada em sua importância e grandeza. Uma obra-prima imortal que se destaca como um pico no pensamento humano. Bem, agora que você tem um pouco de contexto, preciso perguntar se você quer entender de uma vez por todas o que é esse negócio e como a relatividade geral opera. Prepare-se, porque isso vai fazer sua mente dar cambalhotas. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Sei que vai ter textão nos comentários, porque nós vamos entender hoje a relatividade geral. Das pessoas comuns é apenas um papo de ciência, algo como blá 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 sobre relatividade. Mas para um verdadeiro seguidor aqui do canal, sabe que dentro desse mundo há 2 teorias. Isso começou em 1905, quando o quase indigente Albert Einstein começou a refletir sobre a dinâmica da luz, olhando com olhos críticos para as teorias clássicas. Esse mergulho levou à relatividade especial, uma teoria que trata da matéria em movimento, espaço e tempo, mas sem gravidade. Tudo que você já ouviu por aí sobre dilatação do tempo, paradoxo dos gêmeos, etc., está contido na relatividade especial. Mas não se engane, não é especial porque é extremamente legal, tá? Mas porque é limitado, um caso particular. É como um mundo sem gravidade, sem aquela força que nos faz grudar no chão. Mas Einstein, sendo o gênio que era, sabia que seu trabalho estava incompleto. Por outro lado, era uma teoria que deixava a gravidade de lado e também entrava em conflito com as leis de Newton, especialmente a lei da gravitação universal. Essa lei de Newton diz que a força entre 2 corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Einstein notou que as distâncias são relativas, então qual delas você usa? Ou melhor, pegamos aquela que eu meço ou que você mede? Lembre-se, na relatividade especial as distâncias podem encurtar ou expandir, dependendo de quem está medindo. E isso não poderia ser simplesmente assim, certo? Ele precisava de uma nova visão sobre a gravidade. Não dava simplesmente para colocar dentro de sua teoria a gravitação e fingir que estava tudo certo. Então essa busca não se tornou apenas um desafio, foi um esforço colossal. Seus amigos alertaram que ele poderia até ficar maluco. E mesmo que ele encontrasse a teoria correta, talvez ninguém acreditasse nele. Mas, se tivesse sucesso, estaria à altura de ninguém menos que Isaac Newton. Bom, não preciso dizer que foi um esforço hercúleo, um trabalho faraônico, um desafio intelectual de dimensões enormes, ousando confrontar o trabalho glorioso de Newton em uma jornada pelo campo da gravidade, possivelmente acima da história da ciência. Durante uma década, Einstein utilizou todo o seu conhecimento em física e matemática para forjar uma teoria completa da gravitação. Ele apresentou essa obra em novembro de 1915 na Academia Prussiana de Ciências. Era uma extensão da teoria especial para abranger qualquer observador no cosmos. Então podemos entender que a relatividade especial foi generalizada para a teoria mais ampla e dinâmica do universo, conhecida como relatividade geral. O que Einstein trouxe foi uma descrição bonita e simples, uma harmonia entre matéria, tempo e espaço. A relatividade geral se tornou uma teoria universal que abrange o movimento da matéria, espaço e tempo, tudo isso entrelaçado pela gravidade. Tecnicamente,
Tecnicamente, para mergulhar mais fundo na relatividade, podemos afirmar que ela é uma extensão e generalização da relatividade especial, proporcionando uma visão mais abrangente e dinâmica do cosmos. Com a relatividade geral, Einstein expandiu sua teoria, incluindo observadores em movimento não inerciais, ou seja, aqueles com aceleração. Então, podemos entender a relatividade especial, que é específica para observadores inerciais, enquanto a geral se aplica a qualquer observador, mesmo em movimentos não inerciais. Isso é parte do motivo pelo qual ele não gostou do nome relatividade, pois ele estava realmente buscando uma teoria que fosse exatamente o oposto, ou seja, o absoluto. Concluindo, é uma teoria abrangente que se aplica ao movimento da matéria e do espaço, sendo válida para todos os observadores no cosmos. O princípio da equivalência foi crucial para Einstein, já que ele tinha um objetivo claro de limpar a relatividade especial e focar na generalização. Ele retornou a essa ideia quando se perdeu nas complexidades da matemática. E a epifania ocorreu em 1907, quando estava sentado em sua cadeira no escritório de patentes. Ele percebeu que se caísse da cadeira antes de tocar o chão, estaria sem peso, sem sentir a própria gravidade. Essa ideia, que para qualquer um de nós seria trivial, como observar uma mosca voando, foi mais tarde chamada por ele de a ideia mais feliz de sua vida, o princípio da equivalência. Vamos explorar o que esse princípio realmente significa. Consiste em imaginar estar dentro de um carro acelerando. Você sentirá uma pressão contra o assento, conhecida como força inercial, uma resistência à mudança de movimento, conforme explicado pela primeira lei de Newton. Agora pense por um momento na relação entre essa força inercial e a gravidade. Se você estiver em um elevador fechado, sem janelas, seria difícil dizer se está na superfície da Terra ou viajando pelo espaço em alta velocidade. Nesse segundo caso, se a tração do elevador para cima for exatamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, a força inercial que você sente contra o solo é igual à gravidade. Ambas as situações são indistinguíveis. Esse é o princípio de equivalência e a razão por que algo tão aparentemente simples é profundamente significativo na teoria de Einstein. Ah, se Einstein estivesse usando uma tech shirt da Insider, imagino que ele não teria teorizado para mais, viu? Bom, eu estou usando a minha e olha, vou dizer para vocês que tá difícil desapegar, porque ela é ultra confortável e a cor não desbota mesmo após as lavagens. Com certeza ela é a evolução das camisetas básicas. E ainda tem mais, ela evapora rapidamente o suor e não precisa passar, porque desamassa no corpo enquanto você estiver usando. Não preciso dizer para vocês que ela é a escolha perfeita para você presentear aquela pessoa especial nessa época de festas, né? E aliás, ela está disponível em diversas cores e caso vocês estejam curiosos, a que eu estou usando é a Carmenere. Essa e as outras cores estão disponíveis nos tamanhos do P ao XXGG. E claro que clicando no link que eu deixei fixado no primeiro comentário, usando o cupom exclusivo Matematizei12, você terá 12% de desconto em todo o site da Insider. Corre pra lá! Bom, mas então por que isso é tão crucial? Bem, é exatamente uma ponte entre as leis que Einstein já havia formulado para o movimento no espaço sem gravidade e as leis que ele desejava desenvolver para o movimento no espaço com gravidade. Este é o essencial entre a relatividade geral e sua relatividade especial. Ele descobriu uma invariante entre essas leis. Imagine pular de um penhasco. Você estaria em queda livre e na verdade não sentiria nenhuma força puxando você. Pense nisso, se você estivesse em uma balança, ela marcaria 0. Se jogasse algumas bolinhas de gude no ar, elas flutuariam ao seu lado como se estivessem em um estado de ausência de peso, como um astronauta. Assim, as leis da física no espaço vazio e em um movimento de queda livre com gravidade precisam ser exatamente iguais. Isso é o que permite ampliar a relatividade especial um pouco mais. Então podemos observar o movimento de queda em um ambiente com gravidade como um movimento livre de forças. Einstein começou a suspeitar que a gravidade não seria uma força. Já em 1907, ele tinha ideias sobre como lidar com o princípio da equivalência, que se tornaria o elo entre a relatividade especial e a geral. Como funciona
na relatividade geral. Com essa intuição brilhante, Einstein estava pronto para descobrir o mecanismo por trás da gravidade, a curvatura do espaço-tempo, acompanhado por duas poderosas intuições. Suas reflexões, que agora conhecemos como o paradoxo de Ehrenfest. Uma pessoa em um carrossel percebe suas distâncias encurtadas na direção tangencial, não na direção radial, ou seja, uma distância menor que 2π por raio. Isso só pode acontecer se o espaço estiver curvado. Somente assim a geometria permite tal alteração peculiar. Por outro lado, entram em cena as forças de maré, explicando as marés na Terra. A conexão entre essas forças de maré e a relatividade geral é elucidativa. Agora vamos visualizar uma pessoa com duas pedras na superfície da Terra. Se soltarmos essas pedras ao mesmo tempo, na mesma altura, elas cairão em direção ao chão em linhas paralelas. Mas imagine que essas pedras possam atravessar toda a Terra em direção ao centro. Elas cairiam, viajariam para baixo e colidiriam no centro da Terra. Mas dois corpos em queda livre numa situação de ausência de forças deveriam cair em linhas paralelas. Parece estranho, mas em um espaço curvo, linhas paralelas podem se cruzar. Nesse caso, duas linhas perpendiculares ao equador, por exemplo, e portanto ambas paralelas, se cruzam precisamente no Polo Norte. Isso ocorre em um espaço curvo, onde linhas paralelas chamadas geodésicas podem se tornar trajetórias convergentes. Então aqui está a chave para unir o princípio da equivalência com a relatividade do espaço-tempo curvo. Quando Einstein viu o mecanismo por trás da gravidade, percebeu que não é uma força puxando tudo para baixo, mas sim o espaço-tempo curvo que gera o movimento acelerado específico da gravidade. A queda livre é um movimento natural na ausência de forças em um espaço-tempo curvo. O que chamamos de peso na Terra é, na verdade, uma desaceleração, uma força inercial que impede que caiamos em direção ao centro da Terra, em um movimento que seria natural em um espaço-tempo curvo. John Wheeler resumiu isso brilhantemente, dizendo que a matéria diz ao espaço como se curvar e o espaço diz à matéria como se mover. Essa ideia levou Einstein às equações que relacionam a quantidade de matéria e energia em um ambiente com a curvatura do espaço-tempo. No final das contas, isso é praticamente um enredo digno de um blockbuster de Hollywood. Acontece que Einstein não tinha o conhecimento matemático necessário para realizar esse feito extraordinário. Então ele recorreu ao seu amigo matemático Marcel Grossmann, que o dirigiu para a matemática desenvolvida cerca de 50 anos antes pelo alemão Bertrand Riemann. Essa matemática tratava do espaço-tempo curvo, uma nova geometria agora conhecida como geometria diferencial. 4 anos de trabalho intenso se seguiram tentando encaixar todas as peças desse quebra-cabeça complexo, dando origem ao que hoje conhecemos como teoria da relatividade geral. Essa teoria postula que a curvatura do espaço-tempo é uma causa da gravidade, o que significa que o espaço em si é curvo. Então vamos explorar um pouco mais essa ideia, tá? A curvatura do espaço-tempo provoca alterações no movimento, gerando uma sensação difícil de descrever. Mas vamos tentar. Embarcando em uma jornada espacial livre de forças em linha reta e sem aceleração, o espaço-tempo é plano. E ao viajar pelo espaço-tempo, se você estiver em um ambiente próximo a um corpo massivo, como uma estrela, então você começa a acelerar, mas você também está livre de forças. Só que agora você está seguindo o movimento natural de um espaço-tempo curvo. Podemos dizer então, de certa forma, que a gravidade não é uma força. Uma analogia útil para entender isso é imaginar o espaço-tempo como um tecido bem esticado, onde um corpo maciço como uma bola distorce o tecido, afetando então qualquer outro corpo que caia sobre ele. Embora seja uma analogia imperfeita, é uma maneira visual poderosa de compreender o princípio da equivalência e a queda livre na ausência de forças. Outra forma de visualizar isso é pensar em uma garrafa vazando quando cai. O líquido para de escapar porque não há peso e, portanto, não há pressão. Esse é o cerne da transformação que foi iniciada por Albert Einstein com a teoria da relatividade geral, proporcionando uma nova concepção de espaço e tempo, bem como um novo mecanismo para entender a gravidade. Essa teoria distorce tanto o tempo quanto o espaço, alterando a livre circulação de forças. Então, ao finalizar seu trabalho, Einstein sentiu uma necessidade em relação à teoria. Para ele, não havia outra alternativa, tudo se encaixava perfeitamente. A veracidade de sua teoria foi impulsionada pelo seu poder, pela sua elegância,
pela sua beleza. Um dos primeiros testes práticos que ele aplicou à sua teoria foi ao problema conhecido como o problema de precessão da órbita de Mercúrio. A órbita desse planeta apresentava uma precessão ao longo do tempo, um movimento previsto pelas leis de Newton, embora houvesse uma pequena discrepância. As observações indicavam 574 segundos de arco por século, enquanto a teoria clássica de Newton previa 531 segundos de arco por século. Einstein teve a intuição de que essa pequena diferença tinha significado. Era como um alerta da própria teoria dizendo que a gravitação clássica de Newton não estava completamente correta e que uma nova teoria da gravidade poderia justificar essa discrepância. Então, ao calcular a precessão, a teoria da relatividade se ajustava com tremenda precisão aos dados observacionais. É difícil imaginar a emoção que ele deve ter sentido quando viu na solidão da sua casa as peças se encaixarem tão perfeitamente. De qualquer forma, uma inconsistência entre o experimento e a teoria acaba impulsionando a criação de uma nova teoria. Mas esse processo é arriscado, pois pode gerar um certo viés, principalmente se já tivermos a resposta desejada. Então, no desenvolvimento teórico, ter uma resposta antecipada não é geralmente considerado de forma séria. Vale ressaltar que Albert Einstein, sendo uma pessoa crítica, também possuía uma forte intuição. Ele estava firmemente convencido da correção de sua teoria, chegando ao ponto de dizer que, se o universo não segue a relatividade geral, seria pior para o universo. Bom, embora essa verdade, seu senso de beleza e inevitabilidade fossem sintomas suficientes para ele, a comunidade científica necessitava de algo mais robusto, uma predição. Einstein identificou essa necessidade e buscou uma previsão mais forte de sua teoria, uma que indicasse algo novo a ser medido e experimentalmente confirmado. Uma das consequências intrigantes da relatividade geral é que a luz, mesmo não tendo massa, é afetada pela gravidade. Isso significa que um raio de luz pode ser curvado ao passar por um corpo maciço. Einstein propôs medir isso observando uma estrela próxima ao Sol, avaliando como os raios de luz dela seriam curvados ao passar perto do Sol. Então, a rede de luz proveniente de uma estrela durante um evento de passagem próximo ao Sol deveria se desviar. Para um observador na Terra, faria com que a estrela parecesse estar em uma posição diferente. Essa previsão, então, poderia ser medida de maneira clara e objetiva. Mas há um desafio em observar estrelas próximas ao Sol, especialmente durante o dia. Contudo, surgiu uma proposta interessante. Por que não esperar por um eclipse solar? Foi exatamente isso que aconteceu em maio de 1919. Arthur Eddington liderou duas expedições, uma ao Brasil e outra à Ilha de Príncipe, no Golfo da Guiné. Ele, que era o astrônomo mais renomado de sua época, participou da segunda expedição, embora a sorte parecesse não estar do lado deles, com nuvens e chuva em ambos os lugares. Mesmo assim, eles conseguiram por um breve momento observar uma estrela. Os resultados publicados em 1920 apoiaram a teoria geral da relatividade de Einstein. Esse feito elevou Einstein ao panteão dos deuses da física, sucedendo o grande Isaac Newton. Sua teoria desencadeou uma tempestade midiática, tornando a relatividade famosa em todo o mundo e transformando Einstein em uma verdadeira celebridade da noite para o dia. Embora, como dizem alguns, poucos compreendessem completamente o que ele havia realizado. Uma anedota circulou à época sobre um jornalista que disse a Eddington como era uma das 3 únicas pessoas no mundo que entenderam a teoria. Eddington, longe de ser modesto, respondeu que estava pensando em quem poderia ser essa terceira pessoa. Bom, hoje os experimentos a favor da teoria são esmagadores e robustos, marcando uma nova era na humanidade, a era da relatividade. Essas evidências múltiplas e consistentes apoiam as consequências da relatividade, revelando o entendimento de grandezas físicas e introduzindo novas áreas na física. A relatividade não é importante apenas como uma ferramenta poderosa para descrever o cosmos, mas também pela transformação na compreensão de conceitos como tempo. Agora, o tempo não é apenas dilatado devido à posição relativa de um observador, mas também devido à presença de um campo gravitacional. Essa característica foi representada de maneira dramática no filme Interestelar, onde 1 hora em um planeta equivale a 7 anos na Terra devido à presença de um campo gravitacional intenso de um buraco negro. A relatividade também modificou nossa visão sobre a luz. Embora a luz não tenha massa, ela também pesa.
Ou seja, possui massa relativística, porque contém energia e qualquer coisa com energia também é afetada pela gravidade. E, portanto, quando a luz deixa um corpo maciço, ela perde energia, se convertendo em uma onda de menor frequência, sofrendo um desvio para o vermelho. Esse fenômeno é conhecido como redshift e foi confirmado experimentalmente. Além disso, a teoria nos levou a compreender que a gravidade é resultado da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Isso levou à previsão e finalmente à detecção de ondas gravitacionais em 2015. Energia, que também é fonte de gravitação, mostra-nos que a pressão também pesa, entre aspas, tá? E ao contrário da energia e massa, pode ter dois sentidos, positivo ou negativo. Então, se pode criar uma pressão gravitacional repulsiva. Isso, por exemplo, pode explicar a aceleração da expansão do universo. Assim, a relatividade geral abriu nossos olhos para novos objetos no cosmos, incluindo os enigmáticos buracos negros. Entendemos completamente a dinâmica desses objetos, tudo graças à incrível teoria da relatividade geral. Essa teoria não apenas revela como são geradas e como se comportam, mas também deu origem a conceitos fascinantes, como os hipotéticos buracos de minhoca. Tudo isso é fruto das equações sublimes elaboradas por Einstein. Além disso, a relatividade geral redefiniu nossas concepções do cosmos. Antes de Einstein, nosso entendimento do universo era limitado. Víamos a Via Láctea reduzida a pontos no céu, pequeno universo domesticado e eterno. A relatividade geral transformou radicalmente essa visão, tornando-se uma ferramenta poderosa para explorar o universo. A teoria trouxe à luz a ideia de que o universo não é eterno, iniciando sua expansão, o que culminou na teoria do Big Bang. Isso abriu caminho para novas teorias, como a inflação cósmica, a teoria das cordas, do multiverso. Então a cosmologia, como a conhecemos hoje, é um campo que se desenvolveu diretamente a partir da relatividade geral. A transformação causada por essa teoria vai além das fronteiras da física, e Einstein desafiou as ideias lógicas de Isaac Newton sobre a gravitação. Em vez de depor Newton, Einstein estava se apoiando nos ombros de um gigante, ampliando nossa compreensão do cosmos. Consideramos a teoria da relatividade geral de Albert Einstein uma obra-prima, comparada às grandes obras de mestres renascentistas. Essa teoria é verdadeiramente uma herança da humanidade, representando o melhor que nossa espécie pôde alcançar. Mas o caminho ainda está aberto para explorar mais profundamente as implicações da relatividade geral. Podemos integrar as leis quânticas à gravidade, descobrir partículas como graviton e expandir mais a nossa compreensão sobre a gravidade. O legado de Einstein é um desafio e uma inspiração para as mentes futuras, e o caminho continua. Talvez até você poderia estar explorando novos horizontes. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, sobre tudo entendido. Ficou um pouco mais longo que o normal. Na tela final, vou deixar o vídeo explicando as ondas gravitacionais, não percam, tá? Se chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhem nas redes sociais de vocês. Um beijo e até uma próxima.